Oi, pessoal. Então, hoje eu vou aqui tentar explicar para vocês o que que significa quando eu venho fazendo os meus barradinhos. Eu venho falando, você vai ter que fazer, você vai ter que ter aí, olha, caseados múltiplo de 3 mais 2 ou 8 mais, sei lá, mais 5, entendeu? O que que isso significa? Isso significa que, por exemplo, eu trouxe aqui como exemplo esse barradinho aqui que eu fiz, olha, tá vendo? E aqui, olha, significa o seguinte, que para você fazer um barradinho e ele termine assim, olha, certinho, tá vendo? Com os desenhos certinhos, sem que fique falta. Tá vendo aqui, olha, que inicia desse jeito, tá? E ele termina do mesmo jeito. Muitas vezes, quando a gente vem fazer um barradinho, às vezes ele não consegue terminar assim, olha, com o mesmo desenho, entendeu? Então, eu já venho, faço o cálculo direitinho e aí eu passo para vocês a quantidade de caseado que é necessário para poder ficar assim, olha, certinho, o início e o final, tá ok? Para ele aqui assim, ó, normalmente fica certinho, tá bom? E isso, por exemplo, nesse barradinho aqui, eu precisava de 3 caseados, múltiplos de 3 mais 2. Isso significa que para fazer um desenho aqui, ó, eu preciso de 1, 2, 3, tá vendo? Aí eu vou fazer mais 3. 1, 2, 3, tá vendo? E assim, olha, 1, 2, 3, assim por diante, tá vendo? Até chegar aqui, olha. Ficou aqui, olha, 1, 2, 3, tá? E no final, ele vai ficar aqui, olha, 1 e 2. Então, por isso que fica aí, ó, os números múltiplos de 3 mais 2, tá bom? Você pode reparar que aqui, olha, nesse barradinho, eu preciso do caseado, desses caseadinhos aqui, que ele seja um número múltiplo de 3, certo? Ou seja, tem que ter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aqui no final, olha, só tenho 1 e 2. Isso para dar certinho aqui, olha, o início e o final, tá bom? Então, isso aqui que significa o início aqui, olha, e o final para dar certinho. Por isso que eu falo sempre que é necessário, né, tá aí fazendo os caseadinhos aqui, ó. Esses caseados, eles precisam ser aí, ó, um número múltiplo de x mais y, tá? Nesse caso aqui é o 3, múltiplo de 3 mais 2, tá bom, pessoal? Eu já faço aí, então, repetindo mais uma vez, antes de começar aí fazendo, né, o barradinho, eu já faço esse cálculo, tá bom? No início aí, e aí eu já passo para vocês, tá bom? Para não ficar aquele barradinho que você inicia do jeito que eu tô fazendo, tá? E de repente a sua toalhinha aí, ele não dê certinho aqui, tá vendo? Ele de repente deu só múltiplo de 3, aqui deu até o 3, e não, ou seja, ele vai ficar assim, ó. Ele vai crescer desse jeito, tá? Então aí ele vai crescer faltando aqui, olha, o finalzinho, né? Eu trouxe aqui, olha, um pedacinho de tecido aqui, Etamine, o nome desse tecido, e vou fazer aqui junto para ver se vai dar nesse tecido aqui, isso que eu tô falando, tá? Que eu preciso aqui, olha, dos caseados. Esse aqui é um exemplo, tá bom, pessoal? Que então eu vou precisar aqui de caseados múltiplos de 3 mais 2. Como exemplo, eu tô trazendo aqui esse barradinho, que foi aonde eu vi aí que tinha muita dúvida, né? E tava exatamente nesse barradinho aqui, tá bom, pessoal? Bom, então, olha, eu tenho aqui um pedacinho do pano, tá bom? Eu já fiz aqui, olha, o cantinho, tá? É assim, ó, o cantinho que eu digo é aqui assim, tá? Eu vou fazer exatamente igualzinho esse caseado aqui, tá? O caseado simples, certo? E que é normalmente o caseado que eu venho usando aqui para as videoaulas, tá bom? E nesse exemplo aqui, eu preciso então de caseados múltiplos de 2, múltiplo de 3 mais 2, tá bom? Separados por duas correntinhas. Então, eu vou fazer exatamente como que eu preciso aqui, tá bom, pessoal?
Então, eu tô aqui no cantinho, olha, e eu vou começar a fazer os caseadinhos, tá? Olha, vou fazer aqui 2 correntinhas, tá? Nesse caso aqui, como é no cantinho, eu vou fazer 3 aqui, ó. E vou dar início ao meu primeiro caseado aqui, tá bom, pessoal? Ó. Então, eu tenho aqui o primeiro caseado, tá bom? Já conto aqui, olha, como o primeiro, separado por 2 correntinhas. Então, ó, 2 correntinhas, tá? E aí, eu vou fazendo aqui, ó, os meus ponto baixo, tá bom? Conforme eu necessito aqui, olha, do espaço, tá vendo? Tá? Então, eu tenho 1, 2 caseadinhos. Lembrando que eu preciso do número múltiplo de 3 mais 2, tá? Então, ó, vou colocando os meus caseadinhos aqui. Esse aqui é o meu primeiro múltiplo de 3, tá bom? Olha. Então, eu fiz aqui 3 caseadinhos. 1, 2, 3. Então, significa que eu tenho meu primeiro múltiplo de 3 aqui. Aí, eu vou fazer mais 3 caseadinhos. Tá bom, pessoal? E eu vou fazendo assim, olha, caseadinhos, né? Conforme eu preciso aí, conforme eu vou precisar da quantidade para ficar assim, olha, certinho, tá vendo? No início, aqui, ele tem que iniciar desse jeito e terminar desse jeito, para ele ficar aqui assim, olha, certinho. Assim, conforme aqui o desenho que vai terminar também, tá bom, pessoal? Então, eu já venho aqui, olha, eu já faço essa contagem aí, antes de fazer a videoaula, eu já faço as contagens direitinho e passo aqui a quantidade de caseado que você vai precisar aqui embaixo, ou seja, aqui embaixo vai ser uma base que eu preciso, tá bom? Eu preciso dessa base para dar continuidade e chegar nesse resultado aqui, tá bom, pessoal? Entendeu? Então, eu vou fazendo aqui, olha, os caseadinhos, tá? Eu vou fazendo os meus caseadinhos aqui, ó, sempre 2 correntinhas. Eu faço aqui, eu dou o meu espaço aqui que eu preciso, tá bom? E vou fazendo, tá? Normalmente aqui, olha. Vou fazendo o meu aqui. E quando eu chegar aqui no finalzinho, aí a gente vai contar direitinho para ver se vai dar certinho esses caseadinhos aqui, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então, olha, eu terminei aqui os caseadinhos e agora eu vou fazer a contagem aqui, tá bom? Para ver se deu aqui o número múltiplo de 3 mais 2. Então, olha, 1, 2, 3. Primeiro múltiplo de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eu precisava de 3 mais 2 e terminou com 3 e mais 3. Então, tá sobrando, isso significa que tá sobrando um caseado aqui. Aí, o que que eu faço, né? Normalmente, assim, como isso aqui é uma amostra, eu posso vir aqui e recortar tal. Mas só que quando a gente tá no tecido aí, no pano de prato ou na toalha, a gente não tem como ficar recortando, certo? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Ou alargar um aqui, né? Eu vou ter que alargar um aqui para dar certinho aqui, para terminar em 2, não em 3, porque terminou em 3 aqui, tá bom, pessoal? Então, olha, eu vou soltar aqui um pouquinho, tá bom? E eu vou ter que fazer uma adaptação aqui. Então, olha, aqui nesses furinhos você vê que já dá tudo certinho, só que como ele tá sobrando, eu vou ter que fazer como de um jeito que ele dê aqui, ele termine com 2, não com 3, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 correntinhas, tá bom? E aí, eu posso aumentar mais um pouquinho aqui. Tá? Então, ele ficou um pouquinho grande aqui, ó. E aí, agora eu continuo, olha, fazendo conforme eu vinha fazendo aqui, tá?
Lembrando que, ó, aqui é onde é o meu último ponto, tá? Ó, é que eu vou dobrar aqui. Então, aqui, bem aqui, ó, é meu último ponto. Então, eu já vou ficando esperta aqui para ver se vai dar aqui o múltiplo de 3 mais 2. Ou seja, o final, ele tem que terminar com 2 caseadinhos e não com 3, tá? Então, olha, vou vir aqui no início novamente e vou fazer a contagem, olha. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 e 2, que vai ser o meu último aqui, tá bom, pessoal? Então, olha, eu vou dar uma esticadinha aqui e aí aqui vai ser meu último, tá bom? Então, ficou assim, olha. Aí eu venho aqui embaixo, vou terminar aqui também para fazer o cantinho aqui, tá? Pra ficar igual lá do outro lado. E aí eu termino aqui esse barradinho aqui. Bom, pessoal, então, olha, eu terminei aqui o cantinho, tá bom? Então, é isso, pessoal, é desse jeito, é isso que significa esses múltiplos de 3 mais 2, entendeu, pessoal? Eu faço aí normalmente, olha, eu faço já a conta direitinho, tá bom? Para dar certinho aqui, olha, o início e o final. E aí eu já passo para você, que eu vou precisar de, nesse caso aqui, tá bom? Eu vou precisar de 3 caseadinhos, tá? Ou seja, múltiplo de 3, ou seja, 3 caseadinhos, mais 3 caseadinhos, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. E aqui no final, ó, tá? Aqui deu 3, então aqui no final eu preciso só de 2, tá? Então, por isso que é múltiplo de 3 mais 2, que aqui no final significa que eu tenho que terminar com 2, tá bom? Às vezes é um caseado aí múltiplo de 8 mais 5, então significa que eu preciso aqui de 8 mais 8 mais 8 e no final ele tem que terminar com 5, tá bom, pessoal? Para o desenho sair certinho no início e no final, tá? Então aqui, olha, eu já terminei, olha, novamente eu vou fazer a contagem aqui de múltiplo de 3 mais 2. Seria esses caseados aqui, ó. Normalmente eu faço separado por 2 correntinhas. Outra coisa também normalmente eu faço é usar uma agulha 1.5, tá bom? Para fazer só o caseadinho. Às vezes eu posso estar usando aí a agulha 1.7 para estar fazendo desenho, tá bom? Mas só que para fazer o caseadinho aqui, normalmente eu uso a agulha 1,5, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, olha, mais uma vez a contagem do número múltiplo de 3 mais 2, tá bom? 1, 2, 3, primeiro múltiplo de 3, tá bom? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, múltiplo de 3 mais 1, 2, que termina aqui com 2, tá bom, pessoal? Aqui os cantos, normalmente eu não faço a contagem, tá bom? Porque normalmente os caseados, eles são assim, só reto, tá bom? Quando são os barradinhos aí de 4 cantos, também eu já faço aí, olha. Eu falo aí normalmente se é número múltiplo de 3 mais 2, como é o exemplo aqui, significa que todos os cantos, tá? Ou seja, esse canto mais esse outro canto e o canto lá de baixo e desse outro lado, todos os cantos precisam ser o número múltiplo de 3 mais 2, tá bom, pessoal? E aí eu venho fazendo o desenho aqui, olha, junto com vocês, tá bom? Eu espero que tenha dado para entender, tá bom, pessoal? Se eu não ter dado, não tiver tá dando aí para entender, vocês coloquem aí no comentário que eu faço aqui mais um vídeo, tá bom? Para tentar explicar e tirar toda a dúvida aí definitivamente, tá bom, pessoal? Não tem problema, pode estar colocando aí no comentário se você não entendeu, tá? Porque normalmente no vídeo eu sempre inicio, nos vídeos de barradinho aí, olha, eu sempre inicio falando que eu preciso de X caseadinho, né, múltiplo de X mais Y, né? Nesse caso aqui é o número múltiplo de 3 mais 2, que eu preciso aqui no final, para dar esse desenho aqui certinho, tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu comentário, principalmente, tá bom?
e o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Mais uma vez, se você ainda tem alguma dúvida sobre essa questão aí de eu sempre estar falando aí de número múltiplo de x mais y, coloque aí no comentário que eu posso estar fazendo aí mais um vídeo, tá bom? Para poder estar explicando, esclarecendo aí as dúvidas, ou qualquer outra dúvida aí que eu venho colocando os vídeos, tá bom, pessoal? Pode colocar aí nos comentários que eu venho aqui explicar, tá bom? Para não ficar nenhuma dúvida, tá ok? Então é isso. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo, tá bom, pessoal?